meu nome é Gabi, eu sou do Eu Nasci Pra Viajar e hoje eu tô aqui em Roma. Logo no primeiro dia em Roma, nós fomos ao Vaticano para participar da Audiência Generale com o Papa, que acontece todas as quartas-feiras. São 7h20 da manhã aqui e nós estamos nessa fila aqui. Esperamos ver o Papa, né? Hoje, assim, mais de perto, que ver a gente vai ver, mas a gente vai tentar correr para as grades, porque tem umas 600 mil pessoas aqui na frente da gente e não paga, você é só agendar pela internet antecipadamente esse encontro com o Papa. A audiência é um encontro gratuito que acontece com o Papa e os fiéis todas as quartas-feiras. Ela pode acontecer aqui na Piazza San Pedro, no Vaticano, como no inverno ela pode acontecer também em um lugar fechado. O Papa mesmo só chega lá pelas 10 horas da manhã, mas quem quer pegar um lugar mais privilegiado, com as cadeiras mais na frente onde o Papa vai passar no Papa Móvel, chega mais cedo. Foi o que nós fizemos. Durante a nossa visita, antes mesmo do Papa chegar, aconteceu uma apresentação de uma banda marcial. Algumas horas depois, a praça já fica repleta de fiéis e todos à espera do Papa. Daqui a pouco começam a anunciar pelos telões que ele está vindo e começa a loucura. Ele está vindo por ali, já passou por lá e está vindo por aqui. E aí, galera? É Brasil ou Indonésia? É Brasil! Pegue câmera, pegue gente lá vem! Vai passar aqui na frente. Vai passar aqui. É combia. Uczniowie publicznej szkoły podstawowej im. Stanisław Śląskich dowodzili. Uczniowie i nauczyciele 10 liceum ogólnokształcącego przy Pałacu Świętego Floriana. Uczniowie i nauczyciele z zespołu szkół ogólnokształcących Eu não sei descrever como é a sensação de estar nesse lugar tão histórico, de uma importância tão grande para a religião católica. Eu sou católica, então eu me realizei nesse momento. Depois ele segue até o altar, professa algumas palavras de fé que são repetidas em várias línguas. Para a gente aqui, para brasileiros, tem uma pessoa que fala no português de Portugal. Pusillanimità e pusillanimità. Il pericolo più grande della vita è un cattivo spirito di adattamento che non è mitezza umiltà, ma mediocrità. Pusillanimità.
Leitura do Evangelho de São Marcos. Quando Jesus se punha a caminho, alguém correu para ele e ajoelhou-se perguntando: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aqui, às margens do rio Tibre, fica o Castelo de Sant'Angelo. Você pode visitar a parte interna do castelo, que tem muita história para contar. Nós paramos para almoçar e já retornamos, porque tínhamos visita agendada para conhecer os museus do Vaticano. A fila para entrar estava enorme, dando curvas na esquina, mas a gente que já tinha comprado o ingresso antecipadamente pegou um pouco menos de fila. Aqui dentro do museu tudo é praticamente uma aula de história. Eles têm extensas e valiosas coleções de arte e antiguidades que foram colecionadas ao longo dos séculos por diversos pontífices romanos. A visita por aqui é demorada porque eles são realmente muito extensos, tem muita coisa para ver, e se você pegar um dia como o nosso, que estava bem cheio, fica mais longo ainda. Além dos vários museus, aqui também é onde está a famosa Capela Sistina. Então, para você conhecer a Capela Sistina, você precisa comprar o ingresso para os museus do Vaticano. E ela fica lá dentro, em uma parte que não se pode filmar. A capela é realmente um lugar divino e por isso precisa ser preservada. É lá onde acontecem as escolhas dos novos papas e também onde estão aqueles famosos conjuntos de afrescos pintados por Michelangelo no teto, na parede e no altar. A Capela Sistina é o último ponto do passeio para os museus do Vaticano. Saindo de lá tem uma portinha que nos leva diretamente, sabe para onde? Nós entramos aqui na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, e que lugar maravilhoso, cheio de obras de artes incríveis. A maior e mais bonita igreja que eu já visitei na vida, sem dúvida. A Basílica é apenas e mais importante edifício religioso do catolicismo do mundo inteiro, e ele cobre uma área de 23 mil metros quadrados. Aqui dentro cabem cerca de 60 mil devotos. Claro que a construção também recebeu contribuições dos maiores artistas da história da humanidade, como Michelangelo, Rafael, Bernini. E bem aqui, debaixo desse altar, é onde está enterrado São Pedro, que é de onde provém o nome da basílica. Pedro era um dos 12 apóstolos de Jesus e foi o primeiro papa. Depois de Pedro, que foi o primeiro papa, criou-se a tradição de todos os outros papas serem enterrados aqui também. Então, no subterrâneo da basílica existem os túmulos de todos os papas e você pode visitar eles também. Esse aqui é o famoso Baldacchino de bronze. Ele tem 30 metros de altura e exatamente nesse ponto é onde Pedro está enterrado. Aqui você vai encontrar a famosa Pietà de Michelangelo, que representa Jesus morto nos braços de Maria. É uma escultura toda em mármore e ela é protegida por um vidro blindado, porque em 1972 ela sofreu um atentado. Do mesmo lado da Pietà, você vai encontrar o túmulo do Papa João Paulo II. Mais na frente você encontra a estátua de São Pedro. Ela é feita de bronze e muitos fiéis tocam os pés da estátua para pedir proteção. Faça o mesmo, é uma tradição. De tanto ser tocado, um dos pés é bem mais gasto. Você pode notar que já não dá mais nem para ver a separação dos dedos. Um lugar incrível de se visitar, cheio de obras fantásticas. Mesmo se você não for católico, com certeza vale muito a visita aqui. No dia seguinte, nós já estávamos com as entradas compradas para conhecer o Coliseu, uma das obras mais emblemáticas da história de Roma.
Ele foi construído em uma época que o Império Romano era o centro do mundo, lá para 80 depois de Cristo. Para variar, mais um local cheio de turistas, com muita fila, com muita espera para você entrar. Nós já estamos aqui dentro do Coliseu. Vamos comprar o Audi Dia, que custa 5 euros, para poder entender mais um pouquinho da história. E uma dica para você ficar alerta quando vier aqui para o Coliseu é não dar cabimento a nenhum dos vendedores ambulantes. Não é nem vendedores, são pessoas que ficam lhe abordando na porta do Coliseu para lhe oferecer tudo que você imaginar, de água a passeios turísticos, e eles insistem muito. E não é 1 ou 2 ou 3 não, é 500 ao mesmo tempo. O Coliseu foi criado para receber vários espetáculos, mas foi o combate de gladiadores que marcou a sua história. Outro tipo de, vamos dizer, entretenimento que era oferecido à população daquela época era a caça de animais selvagens. Os animais eram importados da África e podiam ser inseridos a qualquer momento nos combates, que era por meio de um esquema de elevadores que tinha lá, e surgiam em algum ponto da arena. O Coliseu tem 45 metros de altura e a arena media cerca de 87 metros por 55 e tinha um piso de madeira onde embaixo ficavam as celas e jaulas que davam acesso para a arena. Durante as batalhas, o Coliseu abrigava cerca de 50 a 80 mil pessoas. Lá de cima do Coliseu a gente consegue avistar o Arco de Constantino, que é um tipo de monumento que era erguido naquela época para celebrar a vitória em uma batalha. Sabe o Arco do Triunfo lá de Paris que foi feito por Napoleão? Pois é, foi inspirado nesse daí. E o que falar dos gelatos italianos? Minha gente, eu não sei descrever, mas todos os gelatos que eu provei lá, dos mais baratinhos, vendidos nas barracas de rua, eram muito mais gostosos do que qualquer um vendido aqui no Brasil que eu já tenha provado. Depois de lá, nós fomos conhecer o Palatino e o Foro Romano, que estão inclusos no mesmo ingresso que você paga para conhecer o Coliseu. O Foro Romano era o centro político e comercial da população na época mais antiga de Roma. Mas adivinha o que aconteceu quando nós chegamos lá? Caiu uma verdadeira tempestade, nós ficamos ensopados e resolvemos voltar para o hotel. Roma não é tão grande e dá para você conhecer boa parte dos pontos turísticos a pé mesmo, mas muitas vezes você se cansa e é muito simples desenrolar no metrô por lá, porque só tem 2 linhas, a e B. Chegamos à Piazza de Espanha. Esse é um dos lugares mais concorridos e, garanto, a escadaria mais famosa de Roma. É aqui onde todos os romanos e turistas se encontram, e esse lugar também já foi cenário de diversos filmes. Aqui no meio você encontra uma fonte que foi feita por Bernini e doada para o Papa Urbano III. Depois seguimos a pé e chegamos à famosa Fontana di Trevi, que é a fonte mais bonita de Roma. Ela tem 20 metros de largura por 26 de altura. Reza a lenda que se você joga moedas aqui, você pode voltar a Roma se for uma moeda. Se for 2 moedas, você encontra um amor. Se for 3 moedas, você se casa com a pessoa que conheceu. O mais curioso é que aproximadamente 1 milhão de euros são retirados da fonte e são doados para fins benéficos. 500 turistas do meu lado. Não sei quantas moedas aqui, mas eu tô aqui. Uma parte legal de Roma, que é um prato cheio para os turistas, é que a cidade é repleta de artistas de rua. Roma era construída ali embaixo, naquele nível. E depois foi reconstruída aqui em cima, onde nós estamos hoje, no meio de uma praça tem, ó, mostrando. De lá também dá para ir a pé para o Panteão, que é o monumento mais bem conservado da história da Roma Antiga e é de uma arquitetura impressionante. Para você ter uma noção, ele foi construído em 27 a.C. Foi destruído em 80 depois de Cristo e depois totalmente reconstruído em 125 depois de Cristo. O
O Panteão é muito famoso também pela sua cúpula, porque ela tem 9 metros de largura e não tem nada que a sustente. Por aquele buraco lá de cima entra a luz solar e também a água da chuva, né? E existe um sistema de drenagem bem embaixo para escoar toda essa água que entra aí. Se você for parar para pensar que é um edifício de 2 milênios de idade, é muito surpreendente. Hoje ele funciona como uma igreja católica e a entrada é gratuita. E aqui no Panteão também tem um túmulo de 2 reis italianos. Bem em frente ao Panteão, não deixe de provar os gelatos da Vinci. Olha a cascata de chocolate que tem. Tô na Praça Navona, em Roma, e acabei de encontrar Michael Jackson. Como toda boa praça de Roma, a Piazza Navona também tem fontes. Essa aqui do centro se chama Fonte dos Quatro Rios. Ela foi inaugurada em 1651. Ela representa os 4 rios dos continentes conhecidos na época: o Nilo, o Ganges, o Danúbio e o Rio de la Plata. Do lado da fontana existe uma igreja chamada Santa Inês em Agonia, que é um dos exemplos de arquitetura barroca em Roma. Bem do ladinho da igreja está a Embaixada do Brasil, que pode ser visitada se você tiver interesse. Nós estamos aqui hoje passando aqui pelo Coliseu de novo, porque ele é bem pertinho do nosso hotel, é 5 a 10 minutinhos de caminhada. Uma curiosidade muito legal: em toda Roma você encontra várias fontes de água potável para beber, ali, de graça. Água com gás e água natural, gelada. Aí aperta aqui, é? Não, esse é o 1,5 litro. É o pequeno de baixo. Aí. Vai derramar um pouquinho. Deixa. Esse aqui que a gente encontrou era um nível mais acima ainda do que as outras. Era um quiosque que tinha água natural com gás, tinha carregador para celular e tinha televisão. Esse era o nosso terceiro e último dia na capital italiana, o que foi um completo erro colocar só 3 dias para cá. Roma é um verdadeiro museu a céu aberto e tem muita história para contar. Vou te dar um conselho sobre a viagem para Roma antes de você embarcar. Deixe muitos dias de viagem para você conhecer Roma e estude muito sobre a história de Roma de milhares e milhares de anos, porque ela tem muitas ruínas e monumentos de épocas diferentes, como o Império Romano, o Renascentismo. Roma é tão incrível que você encontra com, vamos dizer, sítios arqueológicos de milhares de anos assim, simplesmente dando uma caminhada pelas ruas. Mais um gigantesco monumento de Roma, mas esse é mais atual, é de 1911. Ele foi feito para homenagear Vittorio Emanuele II, que foi o primeiro rei da Itália depois da unificação. Ele tem 135 metros de largura e 70 de altura. Tudo isso feito de mármore branco. Lá dentro existem um Museu Central do Ressurgimento, e tá também um Instituto para a História do Ressurgimento. A entrada do museu é gratuita, se você quiser pode visitar, nós fomos, mas não é nada de muito imperdível não. Aqui também existe um elevador que leva o visitante até um terraço panorâmico.
Mas sabe a parte que me deixou realmente encantada por Roma? Foi a que fica por trás desse monumento, que é o famoso Monte Palatino. Aqui você encontra a origem da civilização romana. A cidade nasceu nesse lugar. Era aqui que os cidadãos importantes da época do Império Romano e do Republicano construíam suas casas. E até hoje você consegue ver as ruínas dos palácios. E foi um desses cenários que a gente escolheu para fazer um ensaio fotográfico. Buongiorno! Eu estou aqui com o Máximo no Coliseu, em Roma. Nós fizemos um ensaio fotográfico profissional. Ele é italiano, mas fala português. Eu convido vocês para vir para Roma para tirar fotos. Eu falo um pouco de português, sim. E pode sentir à vontade de fazer um passeio fotográfico comigo, tá bom? Que é o Circo Máximo. Hoje você vê aqui só um descampado bem grande, você não dá atenção nenhuma, mas antigamente isso aqui existiam batalhas de navios, eles colocavam água aqui dentro. E ano passado, em 2017, Rolling Stones tocou aqui para 1 milhão de pessoas de grátis. Para fechar com chave de ouro a viagem, a gente não podia deixar de conhecer o famoso bairro Trastevere. Sabe aquela Itália que quando você fecha os olhos e sonha, você imagina umas ruazinhas estreitas de paralelepípedos, edifícios antigos, tudo da mesma corzinha, tudo bem charmosinho, decorado com planta? Pronto. Ele fica bem perto do centro da cidade, dos muitos pontos turísticos. É só atravessar alguma ponte no rio Tibre que você vai estar lá. Mas aqui o clima é diferente, você não vai encontrar aquelas excursões cheias de turistas asiáticos ou então muitos carros para lá e para cá. Mesmo que você não visite nenhuma atração pelo caminho, só de caminhar pelas ruas desse bairro você já vai se encantar pelo lugar. Nós fomos em um restaurante chamado Carlo Menta, indicado pelo nosso fotógrafo, e adoramos. Sugiro que você venha para conhecer algum dos barzinhos ou restaurantes super charmosos. Pode ser de dia, como à noite também, o bairro é bem agitado. Na entrada do bairro tem uma ilha bem misteriosa, uma das menores ilhas habitadas do mundo, e ela tem forma de barco. Esse prédio que você vê aí é de um hospital que funciona até hoje, há mais de 400 anos. Com mais de 2.700 anos de história, Roma é daquelas cidades que deixa a gente impactado, sabe? É impossível não se encantar. Morro de saudade de Roma. Dos monumentos gigantescos, as fontes, as ruínas, os tesouros do Vaticano, Roma é um sonho. Como capital, ela é um pouco caótica e tem um turismo excessivo. Essa seria a parte negativa de Roma. Mas fora isso, é tudo apaixonante. Eu fiquei realmente encantada de pisar, de poder estar num lugar tão antigo e ficar imaginando tudo que já tinha acontecido por aqui. Se você está programando uma viagem para Roma e outros destinos da Europa, pare de procurar informações soltas por aí. Eu já fiz um material completo com todas as minhas dicas de roteiro, detalhe por detalhe, tanto de Roma como de outros destinos da Europa que eu estive. Vou deixar na descrição do vídeo para você acessar. Se chama Desvendando uma Eurotrip. E a você, Roma, todo o meu amor. A gente se vê em breve.